O Império Russo entrou na guerra com milhões de homens, mas sem direção. Navios velhos, soldados despreparados, ordens confusas. O povo se revoltou, e o Império caiu, não por invasão, mas por dentro. Primeira Guerra Mundial, capítulo 2. No alvorecer do século XX, o Império Russo era uma colcha de retalho gigantesca de povos, culturas, línguas e religiões. Governado por Nicolau II Romanov, o último czar da dinastia que governava desde 1613, a Rússia era ao mesmo tempo uma potência imperial e uma bomba-relógio social prestes a explodir. Com cerca de 170 milhões de habitantes, o Império Russo era o maior país do mundo em extensão territorial, estendendo-se da Europa Oriental até o Oceano Pacífico. No entanto, essa vastidão escondia uma profunda desigualdade. O Império era rural, agrário, feudal em muitos aspectos, e estava tecnologicamente atrasado em relação à Europa Ocidental. Enquanto as potências industriais como Alemanha, Reino Unido e França colhiam os frutos da Revolução Industrial, grande parte da população russa ainda vivia em condições quase medievais. Os camponeses, mujiks, que formavam mais de 80% da população, eram pobres, analfabetos e viviam sob o peso de uma nobreza que detinha quase todas as terras e o poder. O czar Nicolau II era um autocrata. Ele acreditava piamente no direito divino dos reis, governando sem parlamento, até 1905, e com repressão implacável a qualquer movimento social. A temida polícia secreta, a Ucrânia, vigiava e silenciava dissidentes. Em 1905, uma combinação explosiva de derrota militar, crise econômica e insatisfação popular levou a uma revolta generalizada. A Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, terminou com uma humilhante derrota da Rússia frente ao pequeno Japão, abalando a imagem de invencibilidade do czarismo. No dia 22 de janeiro de 1905, milhares de operários marcharam pacificamente em direção ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, pedindo melhores condições de vida. Mas foram recebidos com tiros. Esse massacre, conhecido como Domingo Sangrento, deu início a uma onda de greves, motins e rebeliões por todo o Império. Como resposta, Nicolau II promulgou o Manifesto de Outubro, criando a Duma, Parlamento Russo. Contudo, o czar limitou o poder da Duma logo depois, minando qualquer chance de verdadeira reforma democrática. Na década que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a Rússia passou por um processo de modernização econômica e industrial parcial. Cidades como Moscou e São Petersburgo se tornaram polos industriais, e um novo proletariado urbano começou a surgir. O ministro das Finanças Sergei Witt e, mais tarde, Piotr Sotopin, promoveram reformas econômicas e agrárias moderadas. No entanto, a estrutura de poder permaneceu nas mãos da aristocracia e do czar. As tensões sociais continuavam altas. A crescente influência do místico Grigori Rasputin na corte imperial, por meio da czarina Alexandra, minava a credibilidade do governo. Rasputin afirmava ter poderes curativos sobre o jovem herdeiro Alexei Romanov, que sofria de hemofilia. A influência desse monge louco se tornaria uma tragédia à parte na história do Império. Em 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria deu início à Primeira Guerra Mundial. A Rússia, como protetora dos povos eslavos e aliada da Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, entrando em um conflito que acabaria por selar seu destino imperial. O Império Russo mobilizou milhões de soldados, mas estava mal preparado,
com armamentos desatualizados, linhas logísticas falhas e uma liderança militar frequentemente incompetente. As primeiras derrotas contra a Alemanha, como nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos, foram catastróficas. No fronte oriental, milhões de soldados russos morreram em batalhas mal planejadas. A população civil começou a sofrer com racionamento, inflação, colapso dos transportes e escassez de alimentos. À medida que a guerra se arrastava, a situação interna da Rússia piorava. Greves, motins e revoltas aumentavam nas principais cidades. Em 1915, o czar Nicolau II cometeu um erro fatal. Assumiu pessoalmente o comando do exército no fronte, deixando o governo nas mãos da czarina Alexandra e de Rasputin, ambos altamente impopulares. Enquanto o exército era derrotado, o governo central parecia desconectado da realidade. A confiança no czarismo evaporou. Oficiais, nobres e até membros da família imperial se voltaram contra Nicolau. Em 1916, Rasputin foi assassinado por nobres conspiradores. Mas já era tarde demais. Em fevereiro de 1917, março no calendário gregoriano, uma série de protestos em Petrogrado, atual São Petersburgo, explodiu em uma revolução popular espontânea. Tropas se recusaram a reprimir os manifestantes, e em poucos dias, o czar foi forçado a abdicar do trono. Assim caía o regime imperial de mais de 300 anos da dinastia Romanov. Um governo provisório foi instalado, liderado por Alexander Kerenski, mas dividia o poder com os sovietes, conselhos populares dominados por socialistas. O governo provisório decidiu manter a Rússia na guerra, o que o tornou impopular. Isso abriu espaço para os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que prometeram paz, terra e pão. Em outubro de 1917, novembro no calendário atual, os bolcheviques tomaram o poder no que ficou conhecido como a Revolução de Outubro. Com isso, o Império Russo deixava de existir, sendo substituído pela República Socialista Federativa Soviética da Rússia, que daria origem à União Soviética em 1922. O fim do Império Russo foi uma das maiores rupturas políticas do século XX. Seu colapso provocou uma guerra civil sangrenta, de 1917 a 1922, que matou milhões e deu origem ao primeiro Estado socialista do mundo, um evento que mudaria o curso da história global. O antigo Império Czarista se transformou no regime soviético, que herdaria seu território, mas com ideologia radicalmente diferente, do absolutismo imperial ao comunismo revolucionário. O Império Russo foi, ao mesmo tempo, uma potência grandiosa e um gigante com pés de barro. Seu fim foi o resultado de um sistema político ultrapassado, desigualdade social extrema, má administração na guerra e incapacidade de reformas eficazes. O Império Russo, com toda sua glória imperial, suas catedrais douradas, exércitos gigantescos e vastas estepes, ruiria como um castelo de cartas em meio às chamas da Primeira Guerra Mundial. De seu colapso nasceriam tanto tragédias humanitárias quanto transformações políticas globais. Seu legado vive até hoje, seja na memória de seus últimos dias trágicos, seja na força cultural, histórica e simbólica que ainda exerce sobre a identidade da Rússia contemporânea.